O filme estreou lá em maio e eu estava muito apreensiva justamente porque lá ele é uma figura muito importante para Portugal, porque de fato quando Dom Pedro ganha a guerra contra o irmão Miguel, tira Portugal de uma era do obscurantismo. Então ele é considerado de fato um herói clássico em Portugal e eles ficaram muito surpresos de conhecer quem é aquele Dom Pedro IV antes de chegar na Europa. Foi muito bem recebido, tanto por historiadores, como, na verdade, o filme é um filme de autor, como vocês notaram, e o Portugal tem um público de cinema de autor, mas o filme ele extrapolou o público de cinema de autor, ele falou com o público em geral, então houve um interesse muito grande pelo filme e pelo debate. É através de uma pintura da independência do Brasil, feito pelo Américo, um quadro pintado muitos anos depois, que é um quadro copiado de um quadro francês, inventando uma cena que nunca aconteceu. E aí povoou o imaginário de todos os brasileiros até hoje de que aquilo foi independência, aquela imagem do herói no cavalo, segurando assim, fazendo uma pose de herói. É uma mentira aqui. Inclusive foi meu primeiro personagem nela. Com 10 anos eu fiz Dom Pedro na escola, no Vitor Meirelles, em Itajaí, e a minha vassoura era um grande cavalo branco. E a outra imagem do Dom Pedro, que também ficou congelada no nosso imaginário por outras representações, que iniciou já naquela época, mesmo quando ele sai do Brasil no meio de uma grande crise política, tinham muitas caricaturas que transformaram ele como um fantoche do clero, como um bobão, como um homem que as mulheres faziam dele gato e sapato. Então assim, ele era uma pessoa burra, considerado uma pessoa burra, que não estudou. Então ele tinha uma caricatura desse homem mulherengo, ele não era respeitado pela população, também por uma campanha através de caricaturas mesmo que eram coladas nos postes, principalmente no Rio de Janeiro. E esse imaginário seguiu, e muitas outras representações do Dom Pedro, em novela, em outros, sempre mostrando um lado dele, assim, com esse verniz, ou seja, ou ele era um ridículo, ou ele era esse herói clássico, assim, ele não é nenhuma coisa nem outra. Fake news há muito tempo, né? Há muito tempo. A questão de raça, da opressão de raça, também também, na verdade, um tema para a gente muito importante, e foi muito difícil, na verdade, conseguir achar essas histórias para dar à luz, botar o holofote nesses personagens, mas a gente achou sim alguns documentos. Então os personagens são todos a partir de histórias reais, e depois a gente foi colocando várias camadas. Um livro que foi muito interessante, para mim foi muito importante como roteirista, é uma coleção que chama Achados e Perdidos da História, que tem um volume que chama Escravidão. E lá tem relatos que foram coletados por historiadores mais recentes, acho que de uns 20 anos para cá, tem uma leva nova de historiadores interessados em achar novos documentos para recontar a história do nosso passado. E esse livro específico, que para mim foi importante, são relatos coletados, na verdade, de delegacias do Brasil inteiro, daquele período. Então são histórias que os escrivãos das delegacias anotavam. Olha que ironia, né, gente? A história do povo brasileiro foi escrita nas delegacias, né? Mas temos esse registro de depoimento em primeira pessoa dessas pessoas. Então isso foi muito interessante entender. Por exemplo, o próprio personagem do chefe de cozinha, ele existiu, ele circulou o Brasil e atravessou o Atlântico várias vezes, mas o lugar dele era Salvador. Ele era um tipo muito misterioso, não se sabe se ele era malê, se não era malê, ele não deixava isso claro, ele era um sábio, ele jamais falaria, né? E a própria personagem do tigre também, a partir do início, todo um relato que tem também, e a gente
também na pesquisa eu descobri que não existiu um tigre, foram vários tigres, né? Esse era um apelido quase popular, né? Para a gente entender a tragédia que era e que a população brasileira, não é que ela também se livrou desse passado, ele está presente na nossa população, essa dor está presente até hoje. A intenção era justamente olhar para o passado, mas para refletir os dias de hoje. Para isso, eu gosto de falar de um livro que foi muito importante para trazer esse olhar contemporâneo, para mim que não sou preta. Então, e por isso também a participação do elenco foi fundamental, porque o elenco preto me ajudou, né, Cauã, a trazer um termômetro do enfoque, se a gente estava com cena a cena, né? Cena a cena. Mas um livro que foi muito importante para mim, e o Cauã também leu, que foi o livro do Lázaro Ramos, Na Minha Pele. Então, sabe, foram vários elementos atuais e de documentos antigos e os atores, então foi uma construção feita ponto a ponto. A gente teve o apoio da Marinha Brasileira, a gente pôde filmar no Cisne Branco. A gente saiu, nossa filmagem... O Cisne Branco, essa é uma embarcação da Marinha Brasileira, que é uma réplica de uma embarcação exatamente daquele período. De uma fragata. Uma fragata. E os nossos primeiros 10 dias de filmagem, a gente saiu de Salvador nessa fragata e fomos até o Rio de Janeiro em alto mar. E os marinheiros eram os nossos figurantes. E só eu e o assistente de direção não enjoamos. Então a Laís dava ação e fingia que nada tinha acontecido. Então a viagem começou como uma grande viagem. Então não teve efeito especial, a gente realmente filmou em alto mar. A gente acordava juntos com os marinheiros nos mesmos horários e foi muito especial. Acho que isso também deu um tom, né, Laís? Não, o nosso primeiro dia de filmagem foi exatamente isso, assim. Então a gente experimentou uma equipe que era muito pequena, nós éramos 18 pessoas, que era o máximo que podia subir na embarcação, porque ela tinha que velejar de verdade, não precisava de toda a tripulação, então eles só cabem 18. E era elenco, arte, figurino, maquiagem, direção, som, fotografia, eram 18. Assim, gente, muita pouca gente. Então, assim, tudo que vocês assistem que está no Convés é nessa viagem de Salvador até Niterói. Mas o interior da fragata, ela é tudo cenário. E cenário, sim, aí nas janelas a gente colocou aquele fundo para depois a gente aplicar o mar. Aquilo é efeito de pós-produção. Mas a reprodução desse cenário, eram 7 cenários, 2 estúdios em São Paulo e alguns cenários suspensos em elásticos, que fazia o cenário balançar, para as coisas poderem balançar e para os atores poderem tropeçar. No final tem essa observação que o filme se passa numa lacuna histórica. Por quê? Porque de fato a viagem em si não tem documento, né? A gente sabe que tem documentos oficiais do antes e depois da viagem, mas a viagem, você sempre dá spoiler quando eu tô falando. Deixa eu ver, vamos chegar aí. Mas como adiantou, Cauã, se existe um único documento, que é o diário de Dom Pedro. Ele fez um diário na viagem, mas esse diário está no Museu Imperial, ali em Petrópolis. A gente tentou ter acesso a esse documento de todas as formas, mas a gente não conseguiu. E de tal forma que num certo momento eu falei também, agora não quero mais ler esse diário, não quero mais saber, e eu vou inventar o que poderia ter acontecido nessa viagem. Aí eu falo como artista, porque eu não sou historiador, eu preciso dos historiadores, dos documentos, mas eu não sei pegar um documento de época e nessa. Então eu tive foi até quase um alívio. Eu falei, ai, que bom, eu tenho um pedaço da história que ninguém sabe o que aconteceu, eu vou poder ter uma liberdade aqui e poética para poder fazer um exercício de imaginação, o que poderia ter acontecido, e entrar não só nessa embarcação com mais liberdade, como entrar também no inconsciente do Dom Pedro, né? Convidar assim a enlouquecer junto com
ele. Agora é importante dizer que tudo que acontece ali dentro do barco provavelmente podia ter acontecido mesmo, mas coisas como epilepsia ele sempre teve, Dom Pedro, isso não é inventado, né? Sífilis, provavelmente ele estava com sífilis, ele talvez tenha contraído, porque ele era um viciado em sexo. A relação dele com o sexo não era uma relação, tenho vontade de fazer, era quase doentia. E provavelmente, para esse homem de muito poder, com uma relação com o sexo de forma muito doentia, ele tinha uma relação. O falo para ele tinha algo que é para além da relação sexual, era também o poder. Ficar impotente era para ele também, ele não se encontrava como pessoa no mundo. Então ele entra nessa embarcação nessa condição, impotente, numa crise política, fragilizado, né? E doente, né? E ele com epilepsia, que ele sempre teve. Então, 2 meses parado no Atlântico, esse cara vai ficar pensando coisas que talvez ele não tenha coragem de contar para ninguém. Vamos entrar no pensamento dele, visitar as culpas. E a gente sabe que ele, antes até de partir do Brasil, ele, talvez por conta da sífilis, ele tinha delírios. Ele escutava a Leopoldina, que já tinha morrido, ele escutava ela falar e corria pelo palácio. Leopoldina! Então isso tem documentação registrando que ele estava beirando a loucura.